A última ligação. O silêncio do apartamento de Ricardo era ensurdecedor. Desde que sua mãe havia falecido, ele evitava qualquer ruído excessivo. A TV ficava desligada, as músicas que ela gostava nunca mais tocaram. Tudo parecia imóvel, como se o tempo tivesse parado junto com o último suspiro dela. Naquela noite, como tantas outras, ele rolava na cama sem conseguir dormir. Pegou o celular na mesa de cabeceira e, quase sem pensar, abriu a lista de contatos. O nome dela ainda estava ali, e mãe. Suspirou. Não conseguia apagar. Seu dedo deslizou sobre a tela, hesitante, até que a tela escureceu. O sono finalmente estava vencendo sua insônia quando um som cortou o silêncio. Trim. Trim. Ricardo sobressaltou-se. O celular vibrava sobre o criado mudo. Ele piscou algumas vezes antes de focar no visor. Número desconhecido. O coração acelerou. Ele quase não atendeu, mas algo dentro dele o fez deslizar o dedo pela tela. Alô? Por um momento, apenas estática. Então, uma respiração fraca. Filho, me ajude. A voz era distante, quase irreconhecível, mas havia algo familiar nela. Mãe. Ele sussurrou, sentindo um arrepio subir pela espinha. O silêncio do outro lado foi interrompido por um chiado alto. A ligação caiu. Ricardo ficou sentado na cama, com o telefone apertado na mão, o peito subindo e descendo rapidamente. Seu olhar voltou para o contato salvo. Desta vez, ele não quis olhar por muito tempo. A tela escureceu, mas o medo já estava aceso dentro dele. Ricardo passou o resto da noite em claro, encarando o celular como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Talvez estivesse alucinando. O luto fazia isso com as pessoas, não fazia? De manhã, com as mãos ainda trêmulas, decidiu pesquisar o número que ligou. Nada. Nenhum registro. Como se ele nunca tivesse existido. O dia arrastou-se entre o trabalho e o pensamento obsessivo sobre aquela ligação. Ele evitou comentar com alguém. Quem acreditaria? Estou recebendo chamadas da minha mãe morta soava como coisa de gente que perdeu o juízo. À noite, jogou-se no sofá, tentando ver TV. Mas o pensamento voltava sempre para aquele momento. Para a voz fraca, o pedido de ajuda. Trim. Trim. O celular vibrou em sua mão. Ele congelou. O mesmo número. Dessa vez, atendeu sem hesitar. Alô? A linha estava cheia de ruídos, como se alguém estivesse falando de muito longe. Então, a voz veio mais clara, e o frio percorreu sua espinha. Ricardo, o tom era urgente. Ele me pegou. Estou presa. Quem? Mãe, onde você está? O chiado aumentou. No fundo, algo como um soluço abafado, seguido de um sussurro aterrador. Não deixe que ele te encontre. A ligação caiu. Mas, antes do silêncio total, ele ouviu uma última coisa. Um endereço. Ricardo ficou parado, sentindo o coração pulsar nos ouvidos. Aquela voz não pertencia apenas às suas lembranças. Ela ainda estava ali. O endereço martelava a mente de Ricardo. Ele o digitou no Google Maps com dedos trêmulos. A localização apareceu, uma casa antiga nos arredores da cidade, cercada por uma estrada de terra pouco movimentada. Ele franziu a testa. O lugar não lhe dizia nada. No trabalho, sua concentração foi um desastre. As palavras da mãe ecoavam sem parar. Ele me pegou. Estou presa. Durante o almoço, não resistiu e pesquisou sobre aquele endereço. O que encontrou fez seu estômago revirar. Décadas atrás, um assassinato brutal aconteceu naquela casa. Uma mulher desapareceu e foi dada como morta. O caso nunca foi resolvido.
O tempo apagou os detalhes, mas os relatos mencionavam telefonemas misteriosos recebidos por familiares da vítima após o sumiço. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele tentou se lembrar se sua mãe já havia mencionado algo sobre esse lugar. Nada. Nenhuma lembrança sequer. Quando desligou o computador, percebeu que soava frio. No caminho para casa, sentiu um peso sobre os ombros. A rua parecia mais escura, os rostos das pessoas, mais distantes. Ele se pegou olhando para o reflexo na janela do metrô, como se esperasse ver alguém atrás de si. Ao chegar no apartamento, hesitou antes de destrancar a porta. Pela primeira vez, sentiu medo de estar sozinho. O celular estava na mesa de centro. Ele o pegou e encarou a tela. Número desconhecido. O telefone tocou. Ricardo segurou o ar, o polegar pairando sobre a tela. Então, atendeu. Silêncio. Mas dessa vez, a respiração do outro lado estava mais próxima. Ricardo não dormiu naquela noite. A ligação durou poucos segundos, mas foi suficiente para deixá-lo inquieto. A respiração do outro lado não era apenas próxima. Era familiar. Pela manhã, tomou uma decisão e iria até o endereço. Não suportava mais viver entre dúvidas e medo. A viagem até a casa abandonada durou quase 1 hora. Conforme se afastava da cidade, sentia um peso no peito, como se algo puxasse para trás. A estrada de terra era irregular, ladeada por árvores antigas, cujas sombras alongadas pareciam dedos tentando agarrá-lo. Então, ele viu. A casa estava ali, decadente e esquecida pelo tempo. O telhado afundado, as janelas sujas e quebradas. A porta principal entreaberta, como se esperasse por ele. Ricardo hesitou. Mas algo dentro dele, um chamado, um instinto, uma voz sem som, o fez avançar. O ar no interior era pesado, impregnado pelo cheiro de madeira apodrecida e poeira. O silêncio parecia vivo. Cada passo levantava partículas do passado. No chão, um tapete embolorado escondia marcas escuras. Sangue? Ele não queria pensar nisso. No centro da sala, uma mesa antiga e empoeirada. Sobre ela, um telefone fixo preto, daqueles antigos. Ricardo sentiu o peito apertar. Então, o telefone tocou. O som ecoou pela casa vazia como um grito. Ele se aproximou, a garganta seca. Atendeu. Você demorou demais, ele sabe que você está aqui. A voz da mãe estava diferente. Distante. Desesperada. Sons de passos ecoaram no andar de cima. Alguém estava ali. O frio cortante tomou conta do ambiente. Ricardo sentiu a presença. Algo o observava. Virou-se lentamente. E viu uma sombra movendo-se na escuridão. O coração de Ricardo disparou. Ele prendeu a respiração, sentindo o corpo congelar. A sombra no andar de cima se moveu de novo, deslizando entre as frestas de luz que entravam pelas janelas quebradas. Não era um movimento humano. Era algo errado, distorcido. O telefone em sua mão estava mudo. A ligação tinha caído. Mas a sensação de que não estava sozinho continuava. Engolindo em seco, ele deu um passo para trás, pensando em sair dali imediatamente. Mas então, algo chamou sua atenção e sobre a mesa, ao lado do telefone, havia fotografias antigas espalhadas. Com as mãos trêmulas, ele pegou uma delas. Era uma imagem amarelada pelo tempo, mostrando uma mulher jovem. Sua mãe. Mas havia outra pessoa ao lado dela. Ricardo franziu a testa. A mulher era idêntica à sua mãe, mas ele sabia que não era ela. Havia algo no olhar, na postura. Virou a foto e viu um nome rabiscado no verso. Helena. O choque o atingiu como um soco. Sua mãe nunca havia mencionado ter uma irmã gêmea. Outro barulho no andar de cima. Mais forte.
Ricardo deixou as fotos caírem e correu para um canto da sala. Vasculhando a mesa, encontrou uma pasta de documentos embolorada. Seus dedos passaram rapidamente pelas folhas até encontrar um registro de óbito. Nome da falecida, Helena Albuquerque de Souza. Ano da morte, 1978. Local, casa abandonada, assassinato não solucionado. O telefone tocou novamente. Ricardo quase derrubou tudo ao atender. Agora você entende, a voz da mãe sussurrou. Ele não queria você, queria ela. A linha caiu. Mas, antes que ele pudesse reagir, o frio na sala se intensificou. E uma mão gelada pousou em seu ombro. Ricardo sentiu o toque gelado em seu ombro e virou-se num reflexo desesperado. Mas não havia ninguém ali. A casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, como se segurasse o ar, esperando algo acontecer. Seu corpo inteiro tremia. Ele tentou dar um passo para trás, mas seus pés pareciam grudados ao chão. Um sussurro percorreu o ambiente, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Agora você também está aqui. A voz era uma mistura de sua mãe e algo mais, algo antigo, vazio, faminto. A porta da casa, que antes estava entreaberta, se fechou sozinha com um estrondo. O telefone tocou novamente. Trim. Trim. Dessa vez, o som parecia vir de dentro de sua cabeça. Ele levou as mãos aos ouvidos, tentando afastá-lo, mas o toque persistia. Os passos no andar de cima voltaram. E então começaram a descer a escada. Sem pensar, Ricardo correu para a porta. Tentou girar a maçaneta, chutou a madeira, gritou. Mas a casa não o deixaria sair. O telefone continuava tocando. Trim. Trim. Ele olhou para trás. Uma sombra se formava no topo da escada. Alta, retorcida, com olhos como fendas negras. O telefone parou de tocar. Tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, sua irmã decidiu visitá-lo. Ela encontrou o apartamento vazio. Apenas o celular caído no chão, a tela acesa, mostrando uma última mensagem recebida. Agora você também está aqui. O homem no espelho. João respirou fundo ao fechar a porta atrás de si. O cheiro de madeira envelhecida e tinta fresca ainda impregnava o ar. O apartamento não era grande, mas era o suficiente para ele recomeçar. Depois do divórcio, precisava de um espaço só seu. Um lugar para tentar colocar a vida nos eixos. As paredes eram brancas, o piso rangia levemente sob seus passos. As janelas davam para um pátio interno escuro, mas isso não o incomodava. Ele gostava da sensação de estar isolado do mundo. Enquanto explorava o espaço, seus olhos pararam no espelho enorme que ocupava quase toda a parede do quarto. O vidro era levemente escurecido, e a moldura de madeira esculpida indicava que era uma peça muito antiga. Ele passou a mão sobre a superfície fria, observando seu próprio reflexo. Estava mais magro do que se lembrava, os olhos fundos. O divórcio cobrara seu preço. Pensou em tirar o espelho dali. Não gostava da ideia de um objeto tão grande ocupando o quarto. Mas, ao tentar movê-lo, percebeu que estava firmemente preso à parede. Não havia parafusos visíveis, como se tivesse sido colocado ali para nunca ser removido. João franziu a testa. Aquilo era estranho, mas não o suficiente para preocupá-lo. Naquela noite, deitado na cama, teve a sensação incômoda de que não estava sozinho no quarto. Virou-se para encarar o espelho. Seu reflexo estava lá, imóvel, exatamente como deveria estar. Ainda assim, sentia que algo estava errado. Mas ignorou. Apagou a luz e fechou os olhos. Lá do outro lado, no vidro escurecido, o reflexo continuou acordado. Na manhã seguinte, João acordou com uma sensação estranha. Algo parecia fora do lugar, mas ele não conseguia identificar o que. Se espreguiçou, esfregando os olhos, e então olhou para o espelho.
Seu reflexo estava lá, como sempre. Mas, por um breve instante, teve a impressão de que ele demorou 1 milissegundo a mais para se mover. Ele piscou algumas vezes, afastando o pensamento. Era coisa da sua cabeça. Devia ser o cansaço. Seguiu sua rotina normalmente, mas, conforme os dias passavam, começou a notar pequenos detalhes que o incomodavam. O reflexo, às vezes, parecia não acompanhar seus movimentos perfeitamente. Havia momentos em que, ao virar o rosto, percebia pelo canto do olho que seu reflexo ainda estava olhando diretamente para frente por um instante a mais. Uma noite, ao escovar os dentes, notou algo que o fez congelar. Ele passou a língua nos dentes, esfregando o creme dental contra as gengivas, e então ergueu o olhar para o espelho. Seu reflexo já estava sorrindo. Seu próprio rosto ainda estava sério, mas a imagem no espelho exibia um sorriso discreto e estranho, como se estivesse um passo à frente dele. O choque percorreu seu corpo como um choque elétrico. O tubo de pasta de dente escorregou de seus dedos e caiu na pia com um baque surdo. Seu reflexo agora o imitava perfeitamente outra vez, com um olhar confuso, como se nada tivesse acontecido. João respirou fundo. Seu coração batia acelerado. Não pode ser, que deve ter sido impressão minha. Mas, pela primeira vez desde que se mudou, ele cobriu o espelho antes de dormir. João acordou no meio da noite com a sensação de que alguém o observava. O quarto estava mergulhado na escuridão, exceto por um feixe de luz fraca vindo da rua. Ele virou-se na cama e, mesmo no escuro, percebeu algo que fez seu estômago revirar: o lençol que cobria o espelho estava no chão. O ar ao seu redor parecia mais frio. Seu peito subia e descia rapidamente enquanto tentava racionalizar a situação. Talvez o lençol tivesse escorregado enquanto dormia. Talvez estivesse muito inquieto durante a noite. Mas então percebeu seu reflexo de pé no espelho. Seu corpo ficou rígido. Ele ainda estava deitado, imóvel. Como seu reflexo poderia estar em pé? Seu primeiro instinto foi acender o abajur ao lado da cama. A luz inundou o quarto, e no espelho, seu reflexo estava novamente normal, deitado, exatamente como deveria estar. João respirou fundo, sentindo o suor escorrer pela nuca. Estava enlouquecendo? Na manhã seguinte, ele decidiu gravar a si mesmo dormindo. Precisava ver com os próprios olhos se algo estava realmente acontecendo ou se sua mente estava pregando peças. Naquela noite, posicionou o celular em um tripé no canto do quarto, apontado para a cama e o espelho. Acordou-se sentindo exausto, como se mal tivesse dormido. Pegou o celular com dedos trêmulos e abriu o vídeo. Os primeiros minutos eram normais. Ele se mexia na cama, respirava profundamente. Tudo parecia dentro do esperado. Mas então, por volta das 3 horas da manhã, algo mudou. Seu reflexo sentou-se na cama antes dele. Na gravação, João ainda estava deitado, imóvel, mas no espelho, seu reflexo já estava erguido, olhando diretamente para a câmera. O celular escorregou de suas mãos. Não era imaginação. Havia algo no espelho. E agora, ele sabia que aquilo sabia que ele estava olhando. João sentiu o sangue gelar enquanto olhava para a tela do celular. Aquilo não fazia sentido. Rebobinou o vídeo várias vezes, esperando encontrar alguma falha, alguma explicação lógica. Mas não havia. O reflexo realmente se movia antes dele. O medo tomou conta de seu peito. Seu instinto dizia que algo muito errado estava acontecendo. Ele precisava entender o que estava por trás daquilo. Passou o dia inteiro inquieto. No trabalho, mal conseguiu se concentrar. Cada superfície refletiva parecia ameaçadora. À noite, decidiu pesquisar sobre o apartamento. O prédio era antigo, e ele nunca tinha se importado em saber sobre seus antigos moradores. Mas, após algumas buscas, encontrou algo que o fez estremecer. O último inquilino havia desaparecido. O nome dele era André Vasconcelos, e o homem simplesmente sumiu sem deixar rastros.
A polícia investigou, mas nunca encontrou sinais de arrombamento, luta ou qualquer explicação para o desaparecimento. A única pista estranha mencionada no relatório era que o espelho do quarto dele estava intacto, mas com marcas de mãos do lado de dentro do vidro. João empalideceu. Olhou para o espelho, sentindo pânico subir pela garganta. Pegou o celular e, com as mãos trêmulas, tirou uma foto do próprio reflexo. Quando abriu a imagem, seu estômago revirou. Seus olhos na foto estavam completamente negros. Sem pupilas, sem brilho, apenas um abismo vazio. O celular caiu no chão. Seu coração batia tão forte que doía. Então, sentiu um arrepio na espinha. Levantou o olhar para o espelho. Seu reflexo estava ali. Mas, desta vez, não estava imitando seus movimentos. João ficou paralisado. Seu reflexo estava parado, imóvel, olhando diretamente para ele. Ele ergueu a mão, tentando testar, mas o reflexo não o acompanhou. O pânico tomou conta de seu corpo. Ele precisava sair dali. Girou nos calcanhares e correu até a porta do quarto, mas ela não abriu. A maçaneta parecia trancada, mesmo sem chave. Virou-se para o espelho e viu algo ainda pior. O reflexo sorriu. Foi um sorriso lento, calculado. Não era seu. João gritou, agarrando um abajur na mesa de cabeceira e atirando-o contra o espelho. O objeto bateu no vidro com um baque seco, mas não quebrou. O espelho nem sequer trincou. Então, o reflexo se moveu sozinho. O João no espelho ergueu a mão, mas, em vez de imitar os gestos dele, bateu contra o vidro do outro lado. Um som abafado ecoou pelo quarto. Como se o vidro fosse uma parede entre dois mundos. Me deixa sair. A voz veio do espelho, mas soou distorcida, distante, como se fosse ouvida debaixo d'água. João recuou, o coração martelando contra as costelas. Aquilo não era ele. Então, sentiu algo puxá-lo para frente. Seus pés saíram do chão, e uma força invisível o arrastou para o espelho. O mundo ao seu redor pareceu girar, e tudo ficou escuro. Ele gritou, lutando para se segurar na realidade. Mas era inútil. A última coisa que viu foi seu próprio corpo sorrindo para ele do outro lado do vidro. Então, tudo desapareceu. O sol da manhã invadiu o quarto. João abriu os olhos e respirou fundo. Sentia-se diferente. Levantou-se da cama com calma, seus movimentos mais suaves, como se finalmente tivesse encontrado paz. Foi até o espelho e analisou seu reflexo. Tudo parecia normal. Os olhos? Comuns. A pele? A mesma de sempre. Ele sorriu. Pegou o celular e olhou as mensagens atrasadas. Tinha compromissos, trabalho para fazer. Saiu do quarto sem olhar para trás. Mas, no espelho, algo continuava errado. Se alguém olhasse bem, perceberia. Lá dentro, no vidro, havia um rosto desesperado. João, o verdadeiro João, estava preso no outro lado. Ele socava o vidro com força, os olhos arregalados de pânico. Mas ninguém o ouvia. Ninguém o via. Lá fora, o João que caminhava pelo mundo agora era outro. E ele estava satisfeito. A voz debaixo da cama. A casa era antiga, mas espaçosa e acolhedora. Quando Mariana e Gustavo a encontraram, parecia perfeita para criar o pequeno Lucas, de 6 anos. O bairro era tranquilo, e a ideia de finalmente saírem do apartamento apertado os animava. Lucas adorou o novo quarto. Tinha um papel de parede de estrelas e espaço suficiente para espalhar seus brinquedos. Na primeira noite, depois da mudança, os pais o colocaram na cama, apagaram a luz e lhe desejaram boa noite. Horas depois, Mariana acordou com Lucas puxando seu cobertor. O menino tremia. Mamãe, tem alguém me chamando debaixo da cama. Mariana piscou algumas vezes, tentando despertar.
Olhou para Gustavo, que dormia profundamente ao seu lado, e depois para o filho. Você teve um sonho, meu amor. Volte para a cama. Lucas insistiu, mas Mariana o levou de volta ao quarto, ligou um abajur e sentou-se na beira da cama. Não há nada aqui, querido. Você está seguro. Lucas hesitou, mas deitou-se novamente. Mariana esperou até que ele dormisse e voltou para o próprio quarto. Mas, pouco depois, ouviu passos apressados pelo corredor. Lucas entrou correndo e se jogou na cama dos pais, ofegante. Ele chamou de novo. Ele sabe meu nome. Mariana franziu o senho. Suspirou e puxou o filho para perto. Foi só um pesadelo, Lucas. Ele não respondeu. Apenas se aninhou contra a mãe, os olhos arregalados fixos na porta aberta do quarto. Na manhã seguinte, Lucas parecia mais calmo. O café da manhã transcorreu normalmente, e Mariana começou a achar que realmente era só um pesadelo. Mas naquela noite, tudo aconteceu de novo. Pouco depois da meia-noite, Mariana acordou com Lucas ao seu lado, sussurrando. Mamãe, ele continua chamando. Dessa vez, Gustavo também acordou. Exausto e impaciente, ele se levantou e segurou Lucas pela mão. Vou te provar que não tem nada lá. Levaram o menino de volta ao quarto. Mariana acendeu a luz enquanto Gustavo se ajoelhou ao lado da cama. Olha, filho, não tem nada aqui. Ele levantou o cobertor e olhou debaixo da cama. Apenas um chão empoeirado, alguns brinquedos esquecidos e nada mais. Lucas não pareceu convencido. Ele se esconde quando você olha. Mariana suspirou. Crianças e suas imaginações. Não tem ninguém aqui, querido. Agora dorme, ok? Lucas hesitou, mas deitou-se. Gustavo apagou a luz e voltou para o quarto. Mariana ficou na porta por mais um instante, observando o filho se encolher na cama, olhando fixamente para o chão ao lado da cama. Mais tarde naquela noite, Mariana acordou sozinha. Gustavo não estava na cama. Ela saiu do quarto e encontrou o marido parado na porta do quarto de Lucas. O que foi? Ela perguntou, bocejando. Gustavo virou-se devagar. E estava pálido. Eu juro que ouvi alguma coisa. Chamando o nome dele. Na manhã seguinte, Lucas acordou pálido e silencioso. Mariana notou que ele mal tocou no café da manhã e passou o tempo todo olhando para o chão. Filho, você está bem? O menino demorou a responder. Então, em um fio de voz, sussurrou. O menino debaixo da cama falou comigo. Mariana sentiu um arrepio subir pela espinha. O que ele disse? Ele quer sair. A xícara de café quase escorregou das mãos de Mariana. Gustavo, tentando manter a calma, riu nervoso. Meu filho, já conversamos sobre isso. Não tem ninguém lá. Lucas levantou os olhos, e Mariana viu algo que não queria ver, ele estava apavorado. Naquela noite, Lucas se recusou a dormir sozinho. Gritava sempre que Mariana tentava colocá-lo na cama. Exausta, ela decidiu ligar o monitor de bebê no quarto e deixar a porta entreaberta. Mais tarde, quando Gustavo já dormia, Mariana ouviu um som estranho vindo do monitor. Sussurros. Seu coração disparou. Apertou o botão para aumentar o volume. Nada. Levantou-se e caminhou até o quarto de Lucas. Ele dormia de lado, agarrado ao cobertor, mas algo estava errado. O abajur piscou por um segundo. Quando voltou ao normal, Lucas não estava mais na mesma posição. Agora estava olhando diretamente para Mariana. Seus olhos, arregalados, tinham um brilho estranho sob a luz amarelada. Ela segurou o grito e correu até a cama, sacudindo o filho. Lucas! O menino piscou e pareceu despertar, como se estivesse em transe. Ele olhou para a mãe e sussurrou. Mamãe, o outro Lucas quer sair. Mariana congelou. O quê?
Lucas tremeu e apontou para debaixo da cama. Ele disse que quer trocar de lugar. Mariana sentiu um arrepio subir pela nuca. O quarto parecia mais frio do que antes, e o silêncio pesava sobre ela. Lucas, o que você quer dizer com isso? O menino apenas apontou para debaixo da cama, os olhos arregalados e a respiração acelerada. O instinto de Mariana gritava para que ela não olhasse. Algo dentro dela sabia que, se visse algo ali, sua vida nunca mais seria a mesma. Mas a curiosidade foi maior. Engolindo em seco, Mariana se ajoelhou lentamente ao lado da cama. O chão estava frio sob seus joelhos. Seu coração martelava no peito. Com mãos trêmulas, ela puxou o cobertor e abaixou a cabeça para olhar. E então viu Lucas. Debaixo da cama, Lucas encarava, olhos arregalados, lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Sua boca se moveu, mas o som era apenas um sussurro fraco. Mamãe, tem alguém na minha cama. Mariana sentiu seu estômago revirar. Seu corpo ficou paralisado, incapaz de reagir. O Lucas debaixo da cama parecia aterrorizado. Seu olhar, suplicante, encontrou o dela. Ela engoliu um grito e se afastou de repente, caindo sentada no chão. O quarto girava ao seu redor. Acima da cama, o outro Lucas a observava. Mas algo estava errado. O sorriso que se formava lentamente em seu rosto não era de uma criança. A porta do quarto rangeu. Gustavo apareceu, os olhos ainda sonolentos. O que foi? O que aconteceu? Mariana não conseguiu responder. Apenas olhou de volta para a cama. O Lucas que estava sobre o colchão não piscava. E então, ele sorriu. Agora sou eu. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Mariana sentia o sangue pulsar nos ouvidos, as mãos tremendo. O menino na cama, ou aquilo que parecia ser Lucas, a observava, um sorriso lento e sinistro se formando em seu rosto. O que está acontecendo aqui? Gustavo perguntou, confuso, esfregando os olhos. Mariana não conseguia responder. Tudo dentro dela gritava para tirar Lucas debaixo da cama, para tirá-lo dali antes que fosse tarde demais. Ela se arrastou pelo chão e tentou puxá-lo para fora, mas algo segurava. O verdadeiro Lucas começou a chorar e se debater. Mamãe, por favor. Ele não me deixa sair. O Lucas sobre a cama inclinou a cabeça de leve, como se estivesse se divertindo com a cena. Mamãe, quem você vai escolher? A voz era doce, mas havia algo de errado nela. Mariana puxou com mais força, ignorando o pânico que consumia seu peito. Mas o menino debaixo da cama estava preso a alguma coisa invisível, algo que não o deixava ir. Então, o Lucas de cima desceu da cama, devagar, os pés tocando o chão com um som oco e errado. Ele se agachou ao lado de Mariana, o sorriso mais largo do que deveria ser. Você demorou demais. E então ele soprou levemente no rosto de Mariana. A sensação foi como um vento gelado, atravessando sua pele, mergulhando até os ossos. Tudo ficou turvo. Seu corpo perdeu a força, a visão escureceu por um segundo. Quando abriu os olhos, o quarto estava vazio. O menino na cama dormia tranquilamente. O pânico apertou o peito de Mariana. Ela se jogou no chão, olhando debaixo da cama. Nada. O verdadeiro Lucas não estava mais lá. Mariana cambaleou para trás, o coração disparado. O menino que dormia sobre a cama não era seu filho. Ele abriu os olhos. E sorriu. Mariana ficou de pé, zonza, incapaz de respirar direito. O menino na cama parecia Lucas, mas algo dentro dela gritava que não era. Gustavo se aproximou, confuso. Mariana, o que foi? Você está pálida. Ela olhou para ele, desesperada. Gustavo, ele não é o Lucas. O marido franziu a testa. Olhou para a cama, viu o filho se espreguiçando como se nada tivesse acontecido. O que você está dizendo?
Ele tá bem ali. Não. O verdadeiro Lucas estava debaixo da cama. Eu o vi. Gustavo suspirou, passando a mão no rosto. Mariana, você tá exausta. Não tem ninguém debaixo da cama. Você teve um pesadelo. Ela olhou para o filho, ou para aquilo que fingia ser ele. O menino sorriu levemente. Mamãe, por que você tá assustada? Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela não sabia o que fazer. A única certeza era que Lucas não estava mais ali. E o que quer que estivesse no seu lugar, queria que ela acreditasse que estava.